Antes de tomar a decisão de ir para uma residência de idosos, você precisa assistir isto até o final. O que vou revelar hoje pode literalmente salvar sua vida, sua autonomia e sua saúde mental. Informações que a indústria de cuidados geriátricos não quer que você saiba. Dados científicos que provam que a institucionalização prematura é uma das piores coisas que você pode fazer para um idoso que ainda tem capacidade funcional. Sou Ana Beatriz Barbosa Silva, médica psiquiatra, especialista em comportamento humano e durante mais de 3 décadas atendendo pacientes, tenho observado um padrão devastador. Pessoas perfeitamente capazes sendo colocadas em instituições de longa permanência, não porque realmente precisam, mas porque famílias não conhecem as alternativas. E o que acontece depois é uma tragédia silenciosa que se repete milhares de vezes todos os dias. Fique até o final, porque vou mostrar não apenas os perigos reais e cientificamente comprovados das residências de idosos, mas também as alternativas práticas, viáveis e infinitamente superiores que podem permitir que você ou seu ente querido mantenha independência, dignidade, propósito de vida e qualidade de existência. Vou dar estratégias concretas, baseadas em neurociência e psiquiatria geriátrica, que funcionam no mundo real. Mas primeiro preciso que você entenda a gravidade do que realmente acontece no cérebro e na psique de uma pessoa quando é institucionalizada prematuramente. Porque sem entender os mecanismos neurobiológicos e psicológicos, você não vai ter motivação suficiente para buscar alternativas. Deixe-me começar com dados alarmantes que a maioria das pessoas desconhece completamente. Estudos longitudinais mostram que idosos institucionalizados têm taxa de mortalidade entre 30% a 50% maior nos primeiros 2 anos após a admissão, quando comparados com idosos de mesma idade e condições de saúde similares que permanecem em ambientes domiciliares. 30% a 50%. Isso não é margem de erro estatístico. É diferença massiva que demanda explicação. E a explicação está na neuropsiquiatria do envelhecimento. Quando você institucionaliza alguém, você não está apenas mudando seu endereço. Você está alterando fundamentalmente a bioquímica cerebral dessa pessoa de maneiras que aceleram declínio cognitivo, suprimem sistema imunológico, aumentam a inflamação sistêmica e literalmente encurtam expectativa de vida. Deixe-me explicar os mecanismos específicos. Primeiro mecanismo, perda de controle e morte da dopamina. O cérebro humano é wired para autonomia. Seu sistema de recompensa, centrado no neurotransmissor dopamina, é ativado quando você faz escolhas, quando você tem controle sobre seu ambiente, quando suas ações produzem resultados previsíveis. Em uma residência de idosos, por mais bem projetada que seja, você perde controle sobre aspectos fundamentais da vida. Você come o que servem, no horário que estabelecem. Você dorme e acorda segundo rotina institucional. Você toma banho nos dias designados. Você recebe visitas em horários específicos. Você participa de atividades que outros planejaram. E seu cérebro registra isso, dia após dia. A mensagem neural constante. Você não tem agência. Você não pode escolher. Você é impotente. E quando o cérebro recebe essa mensagem repetidamente, a produção de dopamina despenca. E quando a dopamina cai, você perde motivação, perde interesse, perde a capacidade de sentir prazer, entra em estado que clinicamente chamamos de anedonia. E a anedonia não é apenas tristeza, é a ausência da capacidade de experimentar alegria. É morte emocional e é precursor quase invariável de depressão maior em idosos. E depressão em idosos não é apenas sofrimento psicológico. Tem consequências fisiológicas mensuráveis. Supressão do sistema imunológico, aumento de inflamação sistêmica,
aceleração de demência, aumento de risco cardiovascular. Vi isso centenas de vezes. Paciente entra na instituição funcionalmente intacto. 3 meses depois está apático, desinteressado. 6 meses depois está clinicamente deprimido. 1 ano depois está em declínio cognitivo acelerado. 2 anos depois está morto ou em estado vegetativo. E a família diz que foi a idade, mas não foi. Foi a institucionalização que matou a dopamina. E matar a dopamina é matar o que faz uma pessoa querer viver. Segundo mecanismo, estresse crônico e cascata de cortisol. Sair do seu ambiente familiar, perder suas rotinas, ser colocado entre estranhos, viver segundo regras que você não criou, tudo isso é estressor profundo para o cérebro humano, especialmente para o cérebro envelhecido que tem menos plasticidade, menos capacidade de adaptação. E estresse ativa o eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal, libera cortisol. E cortisol em doses agudas é útil, mas cortisol cronicamente elevado é tóxico. Cortisol crônico mata neurônios no hipocampo, a área cerebral crítica para a memória. Cortisol crônico suprime sistema imunológico, tornando você vulnerável a infecções. Cortisol crônico aumenta a inflamação, acelerando praticamente todas as doenças degenerativas. E em idosos institucionalizados, níveis de cortisol permanecem cronicamente elevados. Medimos isso. Não é especulação, é dado bioquímico sólido. E o que acontece quando você banha o cérebro de um idoso em cortisol por meses? Aceleração dramática de declínio cognitivo, atrofia do hipocampo, perda de memória, eventual progressão para a demência. E novamente, a família diz, ele tinha predisposição genética para Alzheimer. Mas o que realmente aconteceu é que a institucionalização, através do estresse crônico, acelerou dramaticamente um processo que talvez levaria décadas para se manifestar. Terceiro mecanismo, privação sensorial e cognitiva. O cérebro precisa de estimulação, de novidade, de desafios, para manter suas conexões, para preservar sua função. Em ambiente domiciliar, mesmo se você tem limitações, você está constantemente sendo desafiado. Você precisa lembrar onde deixou as chaves, precisa planejar suas refeições, precisa gerenciar seu tempo, precisa resolver pequenos problemas diários. Todos esses desafios mantêm seu cérebro ativo, mantêm as conexões sinápticas fortes, mantêm a neuroplasticidade funcionando. Mas em residência de idosos, tudo é feito para você. Não porque sejam mal intencionados, mas porque é mais eficiente, é mais seguro, é melhor para você. Então você não precisa lembrar nada, não precisa planejar nada, não precisa resolver nada. E seu cérebro, privado de estímulos significativos, começa a atrofiar. É o princípio use ou perca aplicado ao cérebro. E quando você para de usar suas capacidades cognitivas, você as perde rapidamente, especialmente se já está em idade avançada. Vi pacientes com leve comprometimento cognitivo que em casa, com suas rotinas estabelecidas, funcionavam razoavelmente bem, mas 3 meses após institucionalização, estavam confusos, desorientados, não reconhecendo familiares. O ambiente familiar estava servindo como prótese cognitiva, estava compensando suas limitações. Remova esse suporte e o declínio é precipitado. Quarto mecanismo, desregulação do ritmo circadiano. O cérebro humano tem relógio interno que regula sono, hormônios, temperatura corporal, praticamente todas as funções fisiológicas. E esse relógio é sincronizado por pistas ambientais, especialmente luz natural e rotinas regulares que você controla. Em ambiente domiciliar, mesmo se você tem dificuldades, você mantém algum controle sobre seu ritmo.
Você acorda naturalmente ou com o alarme que você escolheu. Você vai para a cama quando está com sono. Você come quando tem fome, mas em instituição, seu ritmo é ditado externamente. Você é acordado quando o staff precisa fazer rotinas matinais. Você come nos horários das refeições institucionais. Você vai para a cama quando é hora de dormir, segundo a instituição. E essa imposição externa de ritmo desregula seu relógio circadiano interno, e quando o ritmo circadiano é perturbado cronicamente, há consequências devastadoras: sono fragmentado, alterações hormonais, piora de humor, aceleração de doenças neurodegenerativas e, particularmente em idosos que já têm ritmos circadianos mais frágeis, essa desregulação pode ser catastrófica. Vi pacientes desenvolver insônia severa, confusão noturna, síndrome do pôr do sol, tudo precipitado pela desregulação circadiana institucional. Quinto mecanismo: perda de identidade e morte do self. Este é talvez o mais sutil, mas também o mais devastador psicologicamente. Sua identidade, seu senso de quem você é, está profundamente entrelaçada com seu ambiente. Os objetos que você acumulou ao longo da vida, as fotos nas paredes, os móveis que você escolheu, o arranjo do seu espaço. Tudo isso é externalização da sua identidade. Quando você é forçado a descartar a maior parte de suas posses, quando você é colocado em quarto genérico que parece hotel, quando seu ambiente não reflete mais quem você literalmente começa a perder senso de self. E em idosos que já estão lidando com perdas múltiplas, perda de papel social após a aposentadoria, perda de cônjuge, perda de capacidades físicas, essa perda adicional de identidade ambiental pode ser a gota que quebra o camelo. Vi pacientes que, após institucionalização, começaram a dizer: não sei mais quem sou, não metaforicamente. Literalmente perderam o senso de continuidade de self. E quando você perde isso, você perde âncora psicológica fundamental e deriva em confusão, depressão, eventualmente desintegração psíquica. Sexto mecanismo: infantilização e regressão induzida. Em muitas instituições, não importa quão bem intencionadas, a tendência de tratar residentes como crianças. Staff fala em tom condescendente, toma decisões por eles sem consultar, usa linguagem simplificada desnecessariamente. E isso não é apenas desrespeitoso, é neurologicamente destrutivo. Quando você é tratado como incompetente, seu cérebro começa a acreditar que você é incompetente, e então você age de acordo. É o que chamamos de profecia autorrealizável neuropsicológica. O cérebro é extremamente sensível a feedback social. Se feedback social consistente, é você incapaz. Você internaliza essa mensagem e suas capacidades reais começam a regredir. Vi pacientes perfeitamente capazes de se vestir, se alimentar, tomar decisões simples, que após meses de infantilização institucional perderam essas capacidades, não porque desenvolveram demência, mas porque o ambiente os convenceu de que não podiam fazer essas coisas. E uma vez que você perde capacidade, recuperá-la é exponencialmente mais difícil. Então a infantilização cria ciclo vicioso de dependência crescente. Agora, antes que alguém me entenda mal, não estou dizendo que residências de idosos nunca são necessárias. Há situações onde são absolutamente apropriadas e necessárias. Quando há demência avançada com comportamentos que colocam a pessoa ou outros em risco. Quando há necessidades médicas 24 horas que não podem ser gerenciadas em casa. Quando há questões de segurança genuínas que nenhuma modificação ambiental pode resolver. Mas essas situações são minoria. A vasta maioria das pessoas em residências de idosos não precisa estar lá. Estão lá porque é mais conveniente para famílias, porque ninguém conhece as alternativas.
porque a sociedade nos condicionou a ver institucionalização como inevitável. E é essa maioria para quem as alternativas que vou apresentar são não apenas viáveis, mas superiores em absolutamente todos os aspectos mensuráveis: longevidade, saúde física, saúde mental, função cognitiva, qualidade de vida. Então, quais são as alternativas concretas? Como alguém que tem limitações, que não pode viver completamente sozinho, pode evitar a institucionalização? Alternativa 1. Cuidado domiciliar estratégico com suporte tecnológico. Esta é frequentemente a melhor opção para pessoas com limitações leves a moderadas. Você permanece em sua casa, mas traz suportes específicos para compensar suas limitações. E não estou falando de enfermeira 24 horas. Para a maioria das pessoas, isso não é necessário. Estou falando de suporte estratégico e pontual. Por exemplo, cuidador que vem 2 horas pela manhã para ajudar com banho, medicação, preparação de café da manhã. Mais 2 horas à noite para jantar e rotina noturna. Total 4 horas diárias. Combine isso com tecnologia inteligente. Sensores de movimento que detectam quedas e chamam automaticamente emergência. Dispensador automático de medicação que alerta se doses foram esquecidas. Sistema de monitoramento que familiares podem verificar remotamente. Assistentes de voz que podem fazer chamadas se necessário. Com essa combinação, você tem segurança equivalente ou superior à instituição, mas mantém autonomia completa nas 20 horas restantes do dia. E os benefícios neuropsicológicos são imensos. Você continua tomando decisões, continua tendo controle, continua em ambiente familiar que suporta sua identidade, seu cérebro permanece estimulado, sua dopamina permanece ativa, seu ritmo circadiano permanece regulado. E financeiramente, 4 horas diárias de cuidador é frequentemente mais barato que residência de idosos de qualidade. E quando você considera custos indiretos, medicações psiquiátricas que não precisará, hospitalizações que evitará, é muito mais econômico. Alternativa 2. Co-housing ou moradia compartilhada para seniors. Este modelo está crescendo rapidamente em países desenvolvidos e está começando a aparecer aqui no Brasil. É essencialmente o grupo de idosos que escolhem viver juntos em arranjo cooperativo. Pode ser casa grande, onde cada um tem quarto privado, mas compartilham cozinha e áreas comuns. Ou complexo de apartamentos pequenos com áreas comunitárias extensivas. Os benefícios são múltiplos e bem documentados cientificamente. Primeiro, combate solidão e isolamento, que são fatores de risco massivos para depressão, declínio cognitivo e mortalidade em idosos. Quando você tem pessoas ao redor, constantemente, você tem estimulação social contínua. Segundo, suporte mútuo. Se alguém cai ou tem problema, há outros imediatamente disponíveis. É segurança sem infantilização. Terceiro, compartilhamento de custos. Quando 5 ou 6 pessoas dividem custos de cuidadores, limpeza, manutenção, fica muito mais acessível para cada um. E quarto, mais importante, autonomia preservada. Você não tem staff ditando sua vida. Você e seus co-residentes criam as regras juntos, decidem juntos. Vivem como comunidade de iguais, não como pacientes sendo gerenciados. E psiquiatricamente, essa diferença é crucial. Você mantém senso de agência, mantém papel social, mantém propósito. Não é apenas residente sendo cuidado, é membro de comunidade contribuindo ativamente. Vi modelos de co-housing funcionando magnificamente. Grupos de 6 a 8 idosos vivendo juntos, dividindo refeições, atividades, responsabilidades. Alguns com limitações físicas, outros ainda muito funcionais, mas todos apoiando uns aos outros.
e os outcomes são superiores em todos os aspectos: menos depressão, menos declínio cognitivo, menos hospitalizações, maior satisfação de vida, maior longevidade. Alternativa 3. Arranjo multigeracional com estrutura adequada. Viver com filhos adultos ou outros membros da família pode ser opção excelente se estruturado corretamente. E estrutura é palavra-chave, porque arranjo multigeracional mal planejado pode ser desastroso para todos, mas bem planejado é situação onde todos ganham. Elementos essenciais de arranjo multigeracional bem-sucedido. Primeiro, espaço privado adequado. Idealmente, o idoso deve ter não apenas quarto, mas suíte completa, quarto, banheiro, pequena área de estar. Isso preserva privacidade e autonomia, enquanto mantém proximidade com família. Segundo, divisão clara de responsabilidades. Quem faz o quê? Quando? Como? Se expectativas não são explícitas, ressentimentos inevitavelmente se acumulam. Terceiro, respiro regular. Família cuidadora precisa de breaks regulares, seja através de outros familiares revezando ou cuidadores profissionais algumas horas por semana, ou programas de dia para idosos. Burnout de cuidador é real e destrutivo. Quarto, manutenção de vida social independente. O idoso não deve se tornar completamente dependente da família para a socialização. Precisa manter amigos, atividades, interesses próprios. E quinto, comunicação aberta e honesta. Check-ins regulares. Como está funcionando? O que precisa mudar? O que está incomodando? Antes que problemas pequenos se tornem crises. Quando esses elementos estão presentes, arranjo multigeracional é frequentemente a melhor opção possível. O idoso tem família ao redor, mas mantém autonomia. Tem segurança, mas não perde liberdade. E tem papel significativo ajudando com netos, compartilhando sabedoria, contribuindo para a família. E para netos, ter avós presentes diariamente é presente inestimável. Pesquisas mostram que crianças que crescem em lares multigeracionais têm melhor saúde mental, mais empatia, melhor desempenho acadêmico, é configuração evolutivamente natural. Durante 99% da história humana, múltiplas gerações viviam juntas. A ideia moderna de segregação de idosos é aberração recente que está provando ser desastrosa. Alternativa 4. Comunidades intencionais ou ecovilas. Para pessoas mais aventureiras, isso pode ser opção transformadora. São comunidades onde pessoas de várias idades escolhem viver juntas com valores compartilhados. Frequentemente, sustentabilidade ambiental, vida comunitária, suporte mútuo. E nessas comunidades, idosos não são segregados ou marginalizados, são membros integrais. Contribuem conforme capacidades, recebem suporte conforme necessidades. Vi idosos em ecovilas aos 80, 85, 90 anos ainda plantando jardins, ensinando habilidades tradicionais, participando ativamente em decisões comunitárias. Tinham um propósito claro, tinham um papel valorizado, tinham dignidade e, neurologicamente, estar em ambiente multigeracional vibrante é extremamente benéfico. Você não está em ambiente de velhice, onde todos estão declinando juntos. Você está rodeado por vida, energia, juventude. E isso é estimulante para o cérebro. Alternativa 5. Centros-dia combinados com moradia independente. Para pessoas que podem viver sozinhas, mas precisam de estrutura e socialização, centros-dia são excelentes. Você vive em sua casa, mas várias vezes por semana vai a centro-dia, onde tem atividades, refeições, socialização, monitoramento de saúde. Depois volta para casa. Você mantém autonomia e independência, mas tem suporte estruturado regular. E tem estimulação social que previne isolamento.
E pesquisas mostram que participação regular em centros-dia reduz risco de institucionalização, reduz depressão, melhora a função cognitiva, aumenta a qualidade de vida. Alternativa 6. Adaptação radical de ambiente doméstico. Para pessoas que realmente querem permanecer em casa, mas têm limitações significativas, tecnologia moderna permite adaptações extraordinárias. Estou falando de verdadeira casa inteligente geriátrica. Controles de voz para tudo. Luzes, temperatura, cortinas, TV, telefone. Cama que se ajusta eletronicamente. Banheiro completamente adaptado com cadeira de chuveiro, barras, piso antiderrapante, vaso sanitário elevado, cozinha com bancadas ajustáveis, rampas ou elevador se necessário, sistemas de detecção de queda que automaticamente alertam emergência, câmeras que familiares podem monitorar com consentimento claro, piso com sensores que detectam padrões de movimento anormais. Com essas adaptações, mesmo pessoas com limitações severas podem viver independentemente. E custo dessas modificações, embora substancial, é frequentemente recuperado em menos de ano comparado com o custo de institucionalização. Alternativa 7. Modelos híbridos personalizados. Você não precisa escolher uma alternativa exclusivamente. Pode combinar elementos, por exemplo, viver em sua casa com cuidador parte do tempo, participar de centro-dia 2 vezes por semana, ter tecnologia de monitoramento e ter família próxima para emergências. Ou viver em cohousing, com serviços de cuidado profissional disponíveis conforme necessário. Mais participação em programas comunitários externos. Seja criativo. Construa solução personalizada que atende suas necessidades específicas. Não aceite a dicotomia falsa de viver sozinho sem suporte versus residência de idosos. Agora sei que alguns estão pensando, mas Dracona, meu familiar já está em residência. É tarde demais? Não necessariamente. Depende de quanto tempo estão lá e quão deteriorados estão. Se estão lá há poucos meses e ainda têm capacidade funcional razoável, transição de volta para ambiente domiciliar ou comunitário é totalmente possível e frequentemente resulta em recuperação notável. Vi casos de pessoas que estavam apáticas, deprimidas, declinando em instituição, que após retorno para casa com suportes adequados, tiveram renascimento. A luz voltou aos olhos. O interesse pela vida retornou. O declínio não apenas parou, mas parcialmente reverteu. O cérebro, mesmo em idade avançada, tem plasticidade. Pode se recuperar quando você restaura condições neurobiologicamente saudáveis. Então, se você tem dúvidas sobre decisão de institucionalização que foi feita, não é tarde para reconsiderar. Converse honestamente com seu familiar. Pergunte como eles realmente se sentem. Explore se querem tentar alternativa. E para famílias que estão considerando institucionalização, deixe-me ser direta. Se você está fazendo isso principalmente por conveniência sua e não por necessidade genuína do idoso, você precisa reconsiderar seriamente, porque suas escolhas agora estabelecem precedente. Seus filhos estão observando como você trata seus pais, e isso ensinará a eles como tratar você quando você envelhecer. Colhe-se o que se planta. Se você planta abandono, colherá abandono. Se planta compromisso com dignidade de idosos, colherá o mesmo. E neurobiologicamente, cuidar de familiar idoso, embora desafiador, é benéfico para você também. Ativa circuitos de empatia, compaixão, propósito. Reduz seu próprio risco de depressão e doenças relacionadas ao estresse quando feito com suporte adequado. Não é fardo. É oportunidade de honrar quem cuidou de você. É expressão de amor. É cumprimento de responsabilidade humana fundamental. E para idosos que estão assistindo, você tem direito de fazer escolhas sobre sua vida.
Se você ainda é cognitivamente competente, você tem direito legal de decidir onde e como viver. Não deixe ninguém pressionar você para a institucionalização se você não quer. Sua autonomia é seu direito. Sua dignidade é inegociável. Se necessário, busque advogado especializado em direito dos idosos. Busque assistente social. Busque defensor público. Mas não aceite passivamente perda de sua autonomia. E se você já está institucionalizado e não quer estar, fale. Diga para sua família. Insista. Documente suas objeções, porque seu silêncio pode estar sendo interpretado como consentimento. Deixe-me terminar com perspectiva maior sobre envelhecimento. Nossa sociedade trata envelhecimento como doença, como declínio para irrelevância, como período final da vida que é essencialmente espera pela morte. Mas essa perspectiva é cultural, não biológica. Há sociedades onde idosos são reverenciados, onde envelhecimento é visto como acúmulo de sabedoria, onde pessoas mais velhas têm papéis vitais. E nessas sociedades, idosos florescem cognitivamente e emocionalmente até idades muito avançadas, porque expectativas sociais moldam realidade neurobiológica. Se esperamos que idosos declinem e se tornem dependentes, eles o fazem. Se esperamos que continuem contribuindo e crescendo, eles fazem isso. Expectativas criam realidades através de mecanismos neuroplásticos reais. Então precisamos mudar a narrativa cultural sobre envelhecimento. Precisa ser sobre continuidade de crescimento, não sobre declínio inevitável, sobre sabedoria acumulada, não sobre perda de capacidade. E cada um de nós pode contribuir para essa mudança, através de como tratamos idosos em nossas vidas, através de que escolhas fazemos para nossos pais, através de como planejamos nosso próprio envelhecimento. Viva plenamente até o último dia, em seus termos, com dignidade, com autonomia, com propósito. Isso é direito humano fundamental e vale a pena lutar por ele. Explore todas as alternativas antes de considerar institucionalização, realmente todas, com mente aberta e compromisso com preservar a humanidade da pessoa. Porque no final, não é sobre viver mais tempo, é sobre viver bem, com significado, com dignidade, como ser humano pleno, não como paciente gerenciado. Cada pessoa merece isso. Seus pais merecem. Você merece. Não aceite menos. Lute pela dignidade, pela autonomia, pela vida plena até o fim. E se este vídeo mudar uma decisão, se salvar uma pessoa de institucionalização desnecessária, então cada palavra valeu a pena. Cuide dos seus idosos, honre-os, ame-os e permita que vivam com dignidade até o último momento. É o mínimo que merecemos uns dos outros como seres humanos.